Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Chegamos à sexta-feira da semana 1 do Alimento Diário, na qual o título é A Promessa e a Aliança. O versículo do dia é: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Para iniciar aqui, né, a gente iniciando o texto, o irmão fala sobre a fé, né? Tá falando que a fé não é uma habilidade, não é uma capacidade natural nossa, né? A fé, ela não é uma coisa que está dentro de nós e que eu falo, nossa, eu tenho muita fé, eu creio que eu vou ser curado de algo. Se Deus não falar que vai te curar, você pode sofrer consequências. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Ela não é algo que está em nós e que eu tenho segundo a minha capacidade. Não, a fé, ela vem pela pregação. Então, se eu não ouço, se eu não absorvo a palavra, a fé não pode crescer. A fé não cresce, porque Deus é que faz a fé crescer, por meio da palavra. É por isso que nós precisamos estar em constante contato com a palavra, né, acompanhando de perto a palavra, para que essa palavra entre e gere cada vez mais e fortaleça mais a nossa fé, né, aumentando e amadurecendo a nossa fé, nos tornando cada vez mais pessoas que creem mais no que diz a palavra e aí depender do Senhor por meio, né, da fé que está crescendo em cada um de nós. E o interessante é que ele fala que a fé está relacionada com a promessa, né? A promessa que Deus fez a Abraão. Deus prometeu a Abraão a descendência e a terra. E para fortalecer a fé dele, Deus fez uma aliança com ele. E a aliança, ela é mais forte que a promessa. Olha que algo interessante e precioso que Deus está falando para nós, que a aliança ela é mais forte do que a promessa. E Deus, ele confirma a promessa por meio da aliança. Então, Deus prometeu para Abraão a descendência e a terra. E para confirmar, né, fortalecer a fé dele em relação à terra onde ele estava, que era uma terra alheia, né, ele estava como peregrino, Deus permitiu tudo aquilo acontecer para fortalecer a fé dele. E depois, mais para frente, né, ele fala que no Novo Testamento nós temos a aliança, né, que nós recebemos da parte do Senhor, que no Evangelho que é completo, nós temos essa aliança. E aí ele cita aqui Gálatas 4, falando das duas escravas, que a livre e a escrava, né? E aí ele mostra que a escrava, ela veio mediante a carne e a livre, ela veio mediante a promessa. E para resumir rapidamente, essa livre é a Jerusalém, né? Que, entre aspas, é a nossa mãe, né? Na qual nos tornou, né? Antes éramos inférteis e agora nos tornou férteis, porque foi mediante a promessa. Então hoje nós podemos gerar e multiplicar. Então o que o Senhor mostra para nós é que nós podemos e devemos gerar e multiplicar, porque é uma promessa e Deus firmou essa aliança por meio dessa, né, vamos dizer assim, dessa ilustração dessas duas mulheres. Então, irmãos, hoje eu vou até ler o finalzinho aqui do Alimento Diário, que eu achei bastante precioso. Ele fala: por essa razão, devemos preocupar-nos com a expansão, com a multiplicação. Do contrário, estaremos fadados a morrer. Devemos multiplicar-nos e expandir, encher e sujeitar a terra, né? Que está em Gênesis 1:28. E a nova aliança está concretizando-se. Então, irmãos, o Senhor quer que nós hoje cuidemos de pessoas. Né? Se você puder cuidar de alguém, mas eu não estou tão bem, não vou poder cuidar. Quando você se preocupa a cuidar, você primeiramente vai precisar se preparar para cuidar. E aí você vai se fortalecer e vai fortalecer a sua fé para você cuidar de outras pessoas. Por isso, irmãos, não vamos olhar para a nossa condição. Vamos buscar cuidar de pessoas, acompanhar de perto a palavra, ouvir a palavra, para que a nossa fé aumente e nós possamos cuidar de pessoas para não estar sujeitos fadados a morrer espiritualmente. Ó Senhor Jesus, muita luz no dia de hoje, irmãos. Amém. Jesus é o nosso Senhor.